A graça do Senhor Jesus esteja sobre todos vós, meus irmãos. Mais uma vez temos o privilégio de cultuar ao Senhor e, neste momento, sermos instruídos também pela sua palavra, que é o ponto mais importante do culto. Então, se você já se esforçou até aqui para entregar ao Senhor o seu culto, a sua adoração, nesse momento da palavra do Senhor, que você possa pedir ao Senhor que conduza o seu pensamento, o seu coração, e que você esteja desejoso de aprender e receber do Senhor a instrução nesta noite. Como nos diz o hino que nós não cantamos, mas eu quero lembrar a você aqui, o hino 352, enquanto, ó Salvador, teu livro lê, de auxílio necessito para ver, da mera letra além, a ti, Senhor, e meditar no teu excelso amor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, alimentando a imensa multidão. Da vida, o pão és tu. Podes, assim, satisfazer, Senhor, também a mim. Que a palavra de Deus possa satisfazer o seu coração nesta noite, trazer alegria e crescimento espiritual para a glória do nosso Senhor. Amém. Abra a sua palavra, a sua Bíblia, a palavra de Deus, lá em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Essa é a última sessão e também o último sermão nesta epístola de Paulo aos Filipenses. Mas esse texto traz para nós uma mensagem muito interessante e é o que eu quero falar com vocês nesta noite, sobre o envolvimento da igreja com a obra missionária. Então parece que esse último assunto destoa dos outros que Paulo vinha ensinando ou ensinou para a igreja, mas na verdade não. É um complemento e um fechamento que ele faz da sua carta aqui, de maneira também muito edificante e belíssima também. Eu vou ler, os irmãos acompanhem, que nos diz a palavra de Deus, Filipenses 4, a partir do 10 até o 20. Ele diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E aí vem o texto que você conhece. Leia comigo. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma, mas 2 vezes, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, as ofertas, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos, o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o Deus, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. É um texto muito bonito, muito belo e que nos traz também ensinamentos aqui nesta noite. Eu iniciei essa série de sermão com os irmãos, dizendo que essa igreja dos Filipenses, a igreja cristã dos Filipenses, ficava
na cidade de Filipos. E é muito interessante, essa igreja, Paulo teve um vínculo muito interessante com essa igreja, muito forte com essa igreja, um vínculo muito forte com esses irmãos. Primeiro porque essa foi a primeira igreja fundada por Paulo na Europa, na sua segunda viagem missionária. E o convívio de Paulo com esses irmãos, como missionário, como pregador do evangelho, criou um vínculo amoroso entre Paulo e esses irmãos, de maneira que não só o amor era da parte de Paulo para com esses cristãos, mas também da parte desses cristãos para com o próprio apóstolo Paulo. De maneira, meus irmãos, que esta foi a primeira igreja, ou a única, como ele descreve aqui, a se associar, ou seja, a se comprometer com ofertas para assistir ao apóstolo Paulo no seu ministério, na sua missão de pregar o evangelho, por onde Deus enviou o apóstolo Paulo para a pregação do evangelho. E agora está aqui o apóstolo Paulo, longe dessa igreja, e sofrendo grande tribulação, porque quando ele escreve esta carta, ele está preso, ele está na cadeia. Mas ele tem um motivo muito alegre agora para escrever o final dessa carta aqui. E é por isso que ele começa essa carta falando da sua alegria no seu coração. E o que motivou a alegria no coração de Paulo, dentre outras coisas, sabe o que foi? Ele receber essas ofertas vindo dessa igreja, que não era uma igreja rica, que não era igreja expressiva, mas era uma igreja de irmãos que demonstrava agora esse cuidado, esse amor que Paulo tanto se alegrou de receber naquele ambiente ali tão desumano, tão sofrível, naquele cárcere, naquela cadeia, mas que ele, através dessas ofertas, ele sente o cuidado, o amparo desta igreja, desses irmãos e do próprio Deus, na verdade. Então, meus irmãos, dentro desse contexto que eu acabei de expor para vocês, eu quero chamar aqui a atenção dos irmãos para nós refletirmos nesse tema aqui. Qual é o tema, pastor? O tema é dizer que a igreja consagrada, ela participa da obra missionária. E aqui nós estamos falando de obra missionária para além das proximidades da igreja mesmo. Obra missionária por esse Brasil afora e obra missionária no estrangeiro também. A igreja, estamos falando sobre consagração esse ano, né? A igreja consagrada, e você poderia dizer, pastor, mas toda a igreja não é consagrada? Deveria ser. Deveria ser uma igreja, todas as igrejas de Cristo, deveria caminhar em plena piedade, em plena comunhão, em plena consagração ao Senhor. Mas o fato é que a igreja de Cristo, a igreja genuína, a igreja que está cada vez mais se consagrando ao Senhor, não tem como ela viver separada ou sendo indiferente à pregação do evangelho pelo mundo afora. Então é por isso que eu digo para vocês, irmãos, que a igreja consagrada, ela participa da obra missionária. E isso é muito importante para o missionário que está lá distante dos seus familiares, da sua terra natal. E quando nós fazemos isso, e quando a igreja faz isso, ela participa da obra missionária, ela presta um grande papel ao seu irmão que está lá no campo, ao pastor que está lá distante, fazendo um trabalho tão essencial como esse que é a pregação do evangelho. Mas aí você poderia perguntar, pastor, mas como a igreja participa da obra missionária? Em primeiro lugar, meus irmãos, a igreja participa da obra missionária promovendo a alegria no coração do missionário, a alegria do missionário. E pode parecer estranho a princípio esse
essa divisão, essa primeira divisão aqui, mas não ache estranho não, porque é exatamente isso que acontece. E Paulo, ele dá esse relato aqui para nós. A igreja, quando envia as suas ofertas missionárias e que chega lá nas mãos daquele missionário ou nas mãos daquela missionária, ela se alegra grandemente. É isso que Paulo está dando esse testemunho aqui, meus irmãos, quando ele diz no versículo 10, alegrei-me. Ele tinha recebido as ofertas da igreja de Filipos, ou dos filipenses. E ele está dando este retorno para a igreja. Ele está falando de algo que aconteceu no seu coração quando ele recebeu essas ofertas. Qual foi esse algo, esse sentimento? Alegria. Mas não foi uma pequena alegria. O texto deixa claro que ele diz assim, alegrei-me sobremaneira. Já ouviu falar da palavra mega? A molecada fala assim, o jovem, o adolescente, eu estou mega, hiper, para dizer que é uma coisa grandiosa. Aqui no original, essa palavra no grego é mega, para dizer da grandeza, da alegria de Paulo. Por isso que no nosso português aqui, o texto diz, alegrei-me sobremaneira. Ou seja, alegrei-me muito, alegrei-me grandemente. Não foi uma pequena alegria. Foi uma alegria grande que Paulo sentiu ao receber aquela oferta ali. Mas ele diz que não foi uma alegria humana, não foi uma alegria passageira. Olha que interessante Paulo relacionar aqui essa alegria no Senhor. Eu me alegrei no Senhor, recebi as ofertas de vocês, o meu coração se encheu de muita alegria. E não foi uma alegria qualquer, foi uma alegria no Senhor. A vida do missionário, da missionária, do pregador do evangelho, do cristão genuíno, está ligada ao Senhor. Tudo o que acontece, ele atribui ao Senhor. Ele espera pelo Senhor. E o missionário, quando ele está em campo, enfrentando as dificuldades, ele já vai para o campo, aliás, nessa dependência do Senhor, esperando que tudo o que vai acontecer na vida dele é providência de Deus, é a direção de Deus, é o livramento ou o cuidado do Senhor sobre a sua vida. Por isso Paulo diz assim, eu me alegrei, mas eu me alegrei muito. Você não faz ideia de como você alegrou o meu coração, cristãos de Filipos. E eu me alegrei no Senhor. Irmãos, isso aqui é muito interessante. E eu quero fazer você também pensar sobre isso, quando ele diz alegria no Senhor, o que isso significa? Aqui é importante, tem alguns significados interessantes. Quando a igreja consagrada, a igreja de Cristo, envia, participa da obra missionária, ela ajuda o missionário, ela ajuda a missionária, ajuda o servo de Deus a se aproximar mais do Senhor, a estar em uma maior comunhão com o Senhor. Quando Paulo diz aqui, alegrei-me no Senhor, é porque quando Paulo recebeu aquela oferta ali, ele com o seu coração cheio de gratidão a Deus. Observe que Paulo recebe as suas ofertas e certamente ele se volta para o Senhor, ele se prostra diante do Senhor para agradecer ao Senhor, cheio de alegria, porque aquela oferta recebida, enviada pela igreja dos Filipenses, Paulo lê assim o seguinte, cuidado do Senhor para com a minha vida. É isso que acontece também quando a igreja presbiteriana do Jardim P, ou quando o cristão, o crente, o membro da igreja do Jardim P, nesse conjunto, nesse esforço de toda a igreja unida, reúne, recolhe as suas ofertas e manda para o missionário Ronaldo, para a missionária Mônica, e para outros, se Deus assim nos permitir. Quando nós fazemos isso, o coração dos nossos irmãos se enche de alegria, e a oferta que nós enviamos promove também a comunhão, promove também a união, o crescimento espiritual dos nossos irmãos, porque eles vão receber essa oferta e eles vão entender que cada oferta daquela que foi enviada, cada centavo que foi enviado, representa o cuidado de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu ministério, lá distante onde ele está. Então, quando
a igreja se envolve na obra missionária, contribuindo para a alegria do missionário, ele também está promovendo o fortalecimento espiritual de cada missionário. E assim como o apóstolo Paulo, certamente num grau bem menor, os nossos irmãos, ou não, outros missionários talvez em grau até maior de sofrimento, de perseguição do que o próprio apóstolo Paulo também viveu, porque nós temos muitos missionários em campos onde a perseguição é declarada mesmo. E eles têm que viver ali pregando o evangelho de maneira muito tensa, com uma tensão muito grande, muito alta. De todo modo, todo missionário, ele passa por grandes dificuldades. Tente se colocar no lugar do missionário que está lá num país distante. Distante dos seus familiares. Distante dos seus irmãos em Cristo. Distante do seu país. Tente se colocar no lugar do missionário que está num país que persegue os cristãos. Tente se colocar no lugar de um missionário que não tem a liberdade, como você e eu, de carregarmos a nossa Bíblia, de dizermos para os nossos amigos que nós somos cristãos, que ele tem que viver escondendo a sua fé, com cuidado de saber para quem ele vai falar que ele é cristão. A maioria dos missionários sofre algum tipo de pressão, perseguição, de tensão pelo fato da sua fé, pelo fato de serem cristãos. Muitos nossos missionários, a gente às vezes ouve histórias, quando a gente conversa com irmãos ligados a essa área missionária da nossa igreja, da IPB, tem dificuldades. Quando, por exemplo, ele, que é missionário, ou a esposa ou o esposo, né, o cônjuge, tem uma enfermidade. Acontece várias vezes. Outro dia nós recebemos em nossa casa e trouxemos aqui na igreja também um casal de missionários que tiveram que voltar para o Brasil por causa da enfermidade da esposa. E no país onde ele estava, lá como missionário, eles não tinham a assistência que precisavam e nem tinham a condição de buscar recurso numa assistência privada de saúde. E aí tiveram que retornar para o Brasil. Isso acontece com mais frequência do que a gente imagina. Um missionário que está nos Estados Unidos, por exemplo, que tem uma enfermidade, é muito menos trabalhoso ele voltar para o Brasil para tratar aqui no Brasil do que ele ter que bancar o sistema de saúde americano. Né? Vocês lembram de um missionário muito querido nosso, muito simpático, que nós trouxemos aqui também, o reverendo Cornélio, né? E ele contou a história dele pra gente. Se você conversar com ele e perguntar para ele, ele vai contar para você a história dele. Ele estava nos Estados Unidos quando ele teve um acometimento muito sério, muito grave no coração dele. Só que não deu tempo ele vir para o Brasil para tratar no Brasil. Ou tratava nos Estados Unidos ou morria. E ele se submeteu. E aí ele disse: Valmir, olha, até hoje eu estou pagando. Né? Mesmo depois de anos que ele voltou para o Brasil, eu ainda estou pagando a conta pelo meu tratamento. Parcelamos e estamos pagando lá. Fato é, irmãos, que os missionários distantes, olha o que vai acontecer. Sabe aquela cartinha ou aquele e-mail que você manda? Ele vai ficar muito feliz quando lê o e-mail que você mandou, a mensagem que você mandou. Né? Às vezes até a carta que está em raridade, em extinção hoje em dia, né? Mas a carta que você escreveu. Imagina a alegria quando nós lemos aqui na escola dominical os relatos. Aquilo lá é verdade. Eles estão falando, não de maneira política ali, para fazer um jogo com a igreja precisando de Jardim P, mas eles estão sendo sinceros da alegria deles por saber que a igreja está orando, por saber que a igreja está envolvida e participando da sua obra missionária também. Então, quando você e eu, quando a igreja participa da obra missionária, ela está promovendo a alegria dos missionários, a alegria do povo de Deus. Só que tem um detalhe. Paulo vai dizer aqui que a alegria não é por causa da oferta em si. Não é por causa do dinheiro. Não é por causa da moeda. Ele diz aqui no versículo 11: Digo-vos isto da minha alegria,
não por causa da pobreza. Ou seja, não é porque a minha pobreza foi aliviada, a minha necessidade foi suprida porque eu recebi a oferta. Não é por causa da oferta em si, Paulo está dizendo aqui. Porque o missionário, quando ele vai para o campo, ele vai na convicção de que Deus é quem o sustenta. É por isso que Paulo fala essas palavras aqui, que todos nós conhecemos. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, quando Paulo recebe essa oferta, o seu coração se enche de alegria, não é porque ele está colocando a sua alegria nos bens materiais, mas no cuidado do Senhor, na providência que Deus está levantando por meio da igreja. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, a igreja consagrada, ela participa da obra missionária, promovendo a alegria dos servos de Deus que estão no campo. Isto é muito importante. Porque essa obra missionária não é só dele que está lá, é nossa também. Porque a pregação do Evangelho é missão de todo cristão, de todos nós. Então, de certa maneira, quando nós enviamos a nossa oferta, nós também estamos participando da obra missionária, promovendo a alegria no coração desses filhos de Deus, dessas filhas de Deus que estão no campo, longe dos seus familiares, longe da sua cidade, do seu país, muitas vezes até doentes. E esse papel é muito importante da igreja. Não é só o dinheiro, não é só o valor que ele recebe, mas é o cuidado da igreja, que representa o cuidado de Deus para conosco. Não é só o dinheiro, é a oração também. Quando você ora pelo missionário, nós temos aqui esse programa que nós envolvemos a igreja orando pelos missionários. Quando você pega lá na sua casa e você ora por ele, você também está participando, você também está envolvido na obra missionária. E isso também é muito importante, porque você está colocando a vida desse missionário na presença do Senhor. Talvez ele está lá com o coração abatido, com o ânimo lá embaixo, mas você ora pedindo para Deus restaurar, fortalecer, animar, e Deus ouve, e Deus o anima, e Deus o fortalece. Percebe, irmãos, a importância da igreja local, a nossa importância de participarmos da obra missionária, porque em primeiro lugar nós promovemos a alegria dos nossos irmãos que estão no campo missionário. Alegria no Senhor. Guarde isso aí no seu coração. Não é uma alegria passageira, não é qualquer alegria. É alegria no Senhor. Porque o Senhor que cuida da igreja aqui é o mesmo que cuida da igreja lá distante. Mas em segundo lugar, meus irmãos, a igreja consagrada participa da obra missionária comprometendo-se com regularidade e com generosidade. Irmãos, é muito triste, porque eu já vi histórias assim também. Às vezes o missionário, ele vai para o campo, ele vai animado, desafiado, cheio de vigor e disposição, porque ele conseguiu o compromisso de 10 igrejas aqui no Brasil. E ele vai lá para o país estrangeiro, contando com o apoio dessas igrejas, com a regularidade na oferta, com a generosidade na oferta. Regularidade é a continuidade, constantemente, é o compromisso assumido, enquanto ele está lá no campo. Mas, lamentavelmente, e de maneira muito triste, muitas igrejas têm abandonado esse compromisso de regularidade. Às vezes a igreja abandona o compromisso de regularidade com o missionário, com o sustento da obra, por causa de um projeto de reforma na igreja. Por causa de qualquer outro motivo na igreja. E o missionário fica desassistido lá no campo, onde ele foi contando com o compromisso, com a regularidade, com a generosidade das ofertas dos irmãos dessas igrejas que se comprometeu com ele. Olha que aqui no texto, Paulo também assume isso. A igreja de Filipos também assumiu esse compromisso com regularidade. Ele diz no versículo 14, todavia, fizeste bem associando-vos na minha tribulação. Associando-vos na minha tribulação. É um compromisso assumido. A palavra associar aqui, irmãos, traz essa ideia. Traz a ideia de
a igreja, o cristão, você e eu, nos tornarmos coparticipantes com aquele missionário lá naquele país distante. Eu assumi esse compromisso através da minha igreja, de ofertar com regularidade, com generosidade, para Deus abençoá-lo, para Deus abençoar a pregação do Evangelho, para Deus abençoar a sua igreja e o crescimento da sua igreja. Então, quando Paulo diz aqui, agradecendo e dizendo para essa igreja, e observe que Paulo está animando essa igreja, vocês fizeram bem associando-vos comigo. Paulo está dizendo, vocês fizeram bem assumindo esse compromisso juntamente comigo. É como se ele estivesse dizendo, eu não conseguiria fazer isso sem a ajuda de vocês, sem a ajuda da igreja. Então a igreja funciona como esse apoio importantíssimo, indispensável. É a igreja que está enviando, é a igreja que mantém, é a igreja que apoia. E o missionário precisa desse apoio, porque a igreja passa a ser coparticipante. Ela está participando diretamente da obra missionária. Porque a obra missionária é natural, é ordinária da igreja. A obra missionária é ordinária, é algo ordinário da igreja. O que eu quero dizer com algo ordinário? É algo natural da igreja. Nós precisamos olhar para missões como parte natural da igreja, como trabalho natural nosso, faz parte da nossa missão, faz parte da igreja local. A evangelização do mundo. Por isso que a gente pode dizer que é ordinária e é regular. Por isso que as ofertas também, as orações, o apoio, o sustento, precisam também serem feitos de maneira ordinária, de maneira regular e com generosidade. Como pode o missionário, a missionária, contar com o apoio da igreja que não consegue ser fiel, que não está sendo fiel, assumiu o compromisso de regularidade, de generosidade, de sustento, mas não está sendo fiel? Isso é importante, meus irmãos. O missionário, quando é enviado ao campo, ele precisa comer, ele precisa vestir-se, ele precisa dar educação para os seus filhos, ele precisa de um local para morar, moradia para ele e para a sua família também. E Paulo está agradecendo e incentivando a igreja dos filipenses, quando ele diz para eles que fizeste bem associando-vos comigo nesta obra, na obra missionária. E olha que interessante, essa igreja, esse vínculo que tem essa igreja com o apóstolo Paulo e vice-versa. Paulo diz no versículo 15 que nenhuma outra igreja se associou com ele. Olha que triste, irmãos, isso. Às vezes a igreja local padece dessa visão. Nós precisamos ter a visão do reino. Nós não podemos ter uma visão limitada do reino de Deus. O evangelho não precisa ser pregado só para os nossos vizinhos, os nossos amigos, a nossa cidade. O ID de Jesus é para o mundo todo. Ele envia os seus pregadores, né, os cristãos, pelo mundo todo. Mas isso, desde a época de Paulo, já estava acontecendo. Ele foi para a Macedônia. Com que igrejas eu posso contar aqui? Quem vai me apoiar aqui? Estou indo pregar o evangelho na Macedônia. Paulo diz, só vocês. É o que ele diz aí no versículo 15. Sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber. Por que no tocante a dar e receber? Paulo era pregador do evangelho. Paulo entregava o evangelho para a igreja. A igreja que recebia o evangelho envia as ofertas. O dar e receber. Isso aqui é interessante, essa visão também, irmãos, nesse sentido. Não só o missionário, mas o pastor, o pregador do evangelho, ele precisa suprir as suas necessidades materiais, físicas. Então é nessa relação que Paulo está dizendo aqui, desse compartilhamento recíproco. Por um lado, a igreja recebe o evangelho.
Os cristãos recebem a palavra, as pessoas estão sendo entregues a ele, a mensagem da parte de Deus. E por outro lado, os que recebem o evangelho sustentam os pregadores do evangelho. Isso é bíblico. Isso deve ser visto com naturalidade. Porque nós encontramos, inclusive, esse ensinamento em outros textos. Por que o pastor não pode ter a sua côngrua, o seu salário? Se ele se dedica a isso, se ele estudou para isso, se ele se preparou para isso. O missionário também é um pastor. Aliás, a igreja presbiteriana prepara os missionários enviando para os seminários e depois faz um curso especializado para ir para o campo. Ele dedica o seu tempo, dedica a sua condição, a sua saúde, a sua vida para a evangelização, para a pregação do evangelho. Então é justo que aqueles que recebem o evangelho sustentem aquele que prega o evangelho. E quem diz isso não sou eu, é a palavra de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus lá em Gálatas 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, ou seja, os que estão recebendo o ensinamento da palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Olha aqui o compromisso recíproco. Percebe? Essa é uma visão importante que não só a igreja precisa ter, os conselhos das igrejas também precisa ter. A junta diaconal também precisa ter, com relação aos ministros, aos pastores da igreja por onde passa, aos missionários que a igreja envia. Esse cuidado especial é responsabilidade da igreja também. Assim como o pastor, o missionário é responsável pela pregação do evangelho. Por isso que Paulo chama aqui de compartilhamento recíproco entre missionário e igreja. Igreja e missionário. Lá em 2 Coríntios, Paulo diz assim, aliás, 1 Coríntios ainda, Paulo diz assim, se nós vos semeamos coisas espirituais, o missionário Paulo que está falando isso aqui, preste atenção, igreja de Filipos, se nós semeamos a vocês, entregamos a vocês coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? O sustento material? Será que é muito? Ele está comparando aqui o valor das duas coisas, aquilo que é espiritual, que é eterno, e aquilo que é material. E Paulo faz essa pergunta. Vocês acham que é muito? Dá o que precisa? Ao missionário? Ao pregador do evangelho? Em 2 Coríntios, Paulo diz, visto como na prova dessa ministração, na pregação do evangelho, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao evangelho e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Liberalidade. A palavra liberalidade tem a ver com generosidade. A igreja não pode contribuir, não pode dar a sua oferta e muito menos o seu dízimo com mesquinharia. Assim como o missionário confia na dependência do Senhor e quando ele recebe a oferta, ele lê essa oferta, ele compreende essa oferta como sendo o cuidado de Deus, sustento de Deus para ele, para a sua obra, para a missão. Aquele que manda a oferta também precisa ter a mesma visão, que é Deus quem dá o trabalho, que é Deus quem dá a saúde, que é Deus quem dá o salário para a sua sobrevivência e para também o crescimento, o investimento no reino de Deus. O sustento da obra missionária. A comida, a bebida, a roupa, a saúde, o aluguel do pastor, do missionário, da missionária, do pregador do evangelho. Mas, irmãos, eu pergunto para você, como uma igreja pode manter o compromisso participando da obra missionária, mantendo o compromisso de regularidade e de generosidade, se essa igreja não é fiel nos seus dízimos, se essa igreja não é fiel nas suas ofertas? Para a igreja manter o compromisso de regularidade com a obra missionária, ela precisa ser fiel nos seus dízimos e ofertas. É lamentável, é triste
nós sermos uma igreja em que 30% são fiéis aos dízimos, em que uma minoria, bem menor ainda, participa das ofertas, incluindo ofertas missionárias. É lamentável, é triste, é falta de visão do reino de Deus. Eu lembro que quando assumir o ministério aqui, o pastorado, a minha proposta para o conselho foi: vamos destinar da arrecadação de dízimos da igreja X% para a obra missionária. Vamos estabelecer um percentual. De tudo que entrar, X% vai ser destinado à obra missionária. E o ano que vem, se Deus permitir, vamos aumentar esse percentual. E vamos aumentar o número de missionários que a igreja contribui, que a igreja ajuda a sustentar lá no campo. Sabe por que, irmãos, eu propus isso? Porque uma igreja que tem visão missionária é uma igreja abençoada por Deus. Mais ainda, principalmente na área financeira, no sustento financeiro da sua igreja. Isso tem a ver com liberalidade, que é o que Paulo falou aqui em 2 Coríntios. A igreja precisa se envolver com a obra missionária, com sustento missionário, com regularidade, com fidelidade. Todo mês está lá, porque o missionário está contando com essa oferta, como sendo sustento, provimento de Deus para ele e para a sua família. Mas não é uma oferta mesquinha. É uma oferta à luz da viúva, que dá lá a sua moeda. Embora seja uma única moeda, Jesus identifica a generosidade, a liberalidade no coração daquela senhora, porque ela deu tudo o que ela tinha. A visão do reino, a confiança na dependência do Senhor para o sustento não só da obra missionária, mas da sua vida, da sua família, da sua casa e da igreja local aqui onde está, que envia os missionários e envia o sustento também para eles, porque Deus é o dono de todas as coisas. Então, precisamos pedir que Deus nos abra mais o entendimento. Precisamos orar para que Deus nos faça uma igreja mais comprometida, mais fiel nos dízimos, nas ofertas, para que sejamos fiéis mais ainda na obra missionária do Senhor, participando da obra missionária com regularidade e com generosidade. Isto é possível, irmãos, quando a igreja tem essa visão. E é esse o último ponto que eu quero compartilhar com vocês. Por que uma igreja consagrada ela deve participar da obra missionária? Deve não, ela participa. Porque, em último lugar, ela confia que a recompensa vem do Senhor. Ainda que ela não faça isso esperando uma recompensa ou motivado pela recompensa, mas ela confia, ela sabe que Deus é quem sustém, que Deus é quem dá o sustento a cada dia. Olha aí o versículo 17. Acompanhe na sua Bíblia. O versículo 17, Paulo diz assim: não que eu procure o donativo. Ele está ainda explicando, dizendo assim: eu fiquei muito feliz, fiquei muito alegre. Mas não é porque eu estou com o meu coração aqui nas ofertas, procurando ofertas. E aqui é muito interessante porque, mesmo nos dias de Paulo, havia os falsos missionários, os falsos pregadores do evangelho, que eram motivados por outros interesses, inclusive pelo interesse financeiro. Mas não é esse o interesse de Paulo e nem do missionário genuíno. Paulo diz assim: o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Paulo se alegrou, porque ele entendeu que a igreja, ao enviar essa oferta, essa igreja estava demonstrando a sua maturidade, o seu crescimento, a sua visão de reino mais ampla, mais profunda. Era uma igreja mais amadurecida, mais crescida. E, portanto, uma igreja que estava mais enriquecida com a bênção, a graça de Deus sobre ela. E olha o detalhe, Paulo diz assim, no 18, recebi tudo e tenho abundância. Lembra do ponto anterior? Regularidade e generosidade. Essa igreja não era uma igreja rica, expressiva, mas Paulo diz, olha, o que vocês mandou, eu tenho agora em abundância. Né? É bastante.
É muito o que vocês mandaram. A palavra abundante aponta para isso. Paulo diz ainda: estou suprido. Não há falta. Olha o cuidado da igreja. Olha o zelo desses irmãos. Paulo diz: não está me faltando nada. Estou suprido. Desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte. E olha que interessante. Essa visão do missionário. Como ele olha para a oferta que a igreja presbiteriana do Jardim P manda lá para a Mônica. Manda lá para o reverendo Ronaldo. O missionário olha para aquela oferta, não importa se é muito ou se é pouca. Porque o coração dele não está na moeda, não está na cédula, não está no valor em si. O coração dele, a visão dele é mais ampla. É o cuidado de Deus. E ele olha para essa oferta como Paulo olhou e diz assim: olha, a oferta de vocês eu recebo como aroma suave, como algo agradável, que alegrou o meu coração. Mas ele diz mais, também como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. O que significa que quando a igreja presbiteriana no Jardim P manda a sua oferta, quando você pega aquele envelope ali e preenche lá R$10 ou R$100 e preenche assim, oferta missionária, você está fazendo isso como um sacrifício agradável ao Senhor. Se você tiver essa visão, se você tiver esse entendimento, já está correto. E você será abençoado por isso. Você está no caminho certo. Você está sustentando aquele irmão porque você confia na obra de Deus, porque você confia no Senhor. Quando você está entregando aquela oferta, você não está servindo ao pastor da igreja ou o pastor que está no campo, você está servindo a Deus. Quando você faz a sua oferta, você faz porque você confia em Deus, porque você obedece a Deus, porque você confia no sustento e na dependência do Senhor também. Então você faz essa oferta como um sacrifício a Deus. Mas você é bobo, diz o incrédulo. Você vai ficar dando dinheiro para o pastor? Ele pensa assim porque ele não conhece a Deus. Mas você não. Você foi alcançado pelo Evangelho. O Espírito habita em você. Você tem um discernimento, você tem um entendimento. Você vê as coisas hoje com clareza agora. E você tem essa visão do reino de Deus e de que Deus é que cuida de você e de que Deus é que dá a você o sustento, o pão de cada dia. Então, eu separo aqui para missões. Eu separo aqui como oferta agradável, aprazível, ou seja, prazerosa ao Senhor, o meu sacrifício aqui na minha oferta, porque eu faço para o Senhor e eu sei que Deus vai abençoar o irmão, a irmã, lá distante, com essa oferta. Não importa se é pouca ou se é muita, mas o que importa é a graça de Deus através desta oferta. Então Paulo recebe assim, com essa visão: irmãos de Filipos, a oferta de vocês me chegou como aroma suave, me chegou como um sacrifício agradável, aprazível a Deus, e eu louvo a Deus pela vida de vocês. E olha o que Paulo ora agora, o que Paulo diz no versículo 19, acompanhe na sua Bíblia. Ele diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Aleluia! Queridos, é essa visão correta que nós devemos ter. A igreja presbiteriana do Jardim P é uma igreja consagrada a Deus, que participa da obra missionária. Ela participa quando ela envia sua oferta, confiando que a recompensa vem do Senhor. Porque Deus é quem dá o sustento, porque Deus é quem supre todas as coisas. Paulo está dizendo aqui, nesse verso 19, ele também tem essa confiança e ele ora a Deus por isso. Senhor, abençoa. Você acha que não é isso que a Mônica faz quando ela recebe lá, né, as moedas, parafraseando aqui, que não são só moedas que ela recebe, né? Você não acha que é isso? Você não sabe que é isso que o reverendo Ronaldo faz quando ele recebe lá, todo mês, a oferta que a igreja presbiteriana do Jardim IP manda e as outras igrejas também? Você acha que ele não prostra o joelho diante do Senhor? Você acha que ele não ora a Deus, dizendo: Senhor, abençoa a igreja presbiteriana do Jardim IP? E você acha que Deus não ouve a oração? E você acha que Deus não atende? A gente olha para a história da Igreja Presbiteriana do Jardim P e às vezes a gente olha com um olhar crítico negativamente. A igreja viveu 10 anos com o mesmo valor de arrecadação que viveu até poucos meses atrás, ou talvez 1 ou 2 anos atrás. Ah, que coisa ruim. É ruim mesmo.
porque demonstra a nossa infidelidade e o pouco crescimento da igreja. Mas vamos pensar pelo outro lado? A Igreja Presbiteriana do Jardim P conseguiu sobreviver, ainda que a sua arrecadação não tenha aumentado ao longo desses 10 anos. E aí você vai dizer, isso é milagre do Senhor. Porque as coisas aumentaram. Porque o pastor precisa receber a sua congra. Como é que a igreja conseguiu sobreviver ao longo de 10 anos com a mesma arrecadação? Na verdade, até diminuída, né? Se você for computar aí questão de inflação, essas coisas. Como a igreja conseguiu permanecer? Como nós conseguimos permanecer? A recompensa vem do Senhor. Mas não devemos nos contentar. Precisamos buscar o crescimento. Precisamos nos envolver com o coração, com o bolso, com a nossa disposição, com a nossa oração, cada vez mais. A igreja não pode continuar sendo só 30% da sua membresia fiel aos dízimos. E aí eu faço um apelo aqui para Deus tocar no seu coração, se é o caso de você que não é fiel. Considere isso, coloque diante do Senhor, peça para Deus mudar essa realidade e Ele te dá a condição de você ter esse privilégio, essa alegria de todo mês você ter o prazer de vir aqui à frente, entregar a Deus o seu dízimo e participar da oferta missionária e quem sabe daqui a pouco da oferta para a construção. A igreja é um organismo vivo e ela só o é porque tem o Espírito Santo, porque é de Deus, a igreja é de Deus e nós precisamos ter essa visão. E não tem que ter essa história, Deus converteu o coração, mas não converteu o bolso. Isso é a história que não tem cabimento. Porque o evangelho, quando converte, converte por inteiro. Mas é possível que, às vezes, sejamos infiéis e pequemos nisto. Mas, queridos, louvo a Deus pela vida dos que são fiéis. Porque Deus tem dado sustento. Se você é fiel, é porque Deus tem dado sustento. Você tem buscado no Senhor e Deus tem te dado sustento. O pão de cada dia e o prazer, a alegria de você participar do sustento da igreja local e do sustento da obra missionária através das ofertas. Mas se é o caso de você não estar sendo fiel, clame ao Senhor. E eu peço a Deus que olhe para você com um olhar de misericórdia e te dê condição, e te dê o salário, e te dê a promoção, e te dê a sabedoria para que você possa pagar as suas dívidas, inclusive o dízimo e a oferta. Por que eu tenho que pagar a dívida atrasada das casas? Para não falar aqui, para não ficar gravado, mas qualquer empreendimento comercial. E por que eu não me preocupo em acertar o meu dízimo atrasado? Tudo bem, daqui para frente, e nem pedir perdão para Deus. Não pode ser assim. É o nosso compromisso com Deus. Nisso também nós falhamos quando nós não somos fiéis a Deus. Por quê? Porque ser dizimista é um dever nosso. Deus não chama anjos para sustentar a sua obra. Deus não manda o dinheiro do céu e nem cai da árvore. Mas Deus chama cristãos, a quem dá saúde, dá o trabalho e chama ao compromisso. O privilégio, na verdade, né, irmãos? É um privilégio. Nós podemos ser cooperadores com Deus na sua obra. É um privilégio. É uma alegria. A Igreja Presbiteriana do Jardim P, então, continue sendo uma igreja consagrada ao Senhor, participando cada vez mais da obra missionária. Lembrando dessas considerações, desses pontos aqui, tenha certeza, toda vez que o missionário recebe lá a sua oferta, o seu coração se enche de alegria. Alegria verdadeira, alegria do Senhor. Mas esse compromisso precisa ser feito com regularidade e com generosidade. E você faz isso confiando que a recompensa vem do Senhor. Eu tenho visto algumas igrejas que se dedicaram cada vez mais ao compromisso com a missão. E eu tenho visto como têm sido abençoadas essas igrejas no seu crescimento numérico, seu crescimento espiritual e na sua arrecadação também. Sejamos generosos, sejamos fiéis e confiemos que tudo vem do Senhor e, portanto, de nós
tudo é para o Senhor. Amém